Não é verdade? É bom, né, a gente ser filmado. Quem gosta aqui de ser filmado? Todo mundo, né? Todo mundo gosta de aparecer na TV, mas sinto muito dizer a vocês que a gente não tem como aparecer na TV, porque aqui não é a Globo, não é verdade? Não é o SBT, mas aqui nós temos o melhor de Deus, que é a palavra. Amém, amados? O tema da nossa mensagem é os propósitos de Deus e as duas sementes. Hoje nós vamos aprender esse respeito e quero que vocês prestem atenção. Amém? Para iniciarmos, Mateus capítulo 13, versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, não se preocupe, você vai ouvir do mesmo jeito. Graças a Deus. Então, vamos aqui também mandar a graça e a paz para os nossos amados irmãos aí, ouvintes, que têm nos acompanhado desde sempre, né? Ministério Nova Sião aí, caminhando já para os 10 anos quase, né? Que bênção maravilhosa de Deus. Então, meus amados, todos vocês aí que têm nos acompanhado, nosso irmão ali, Cid, né, ali na portelinha, tem nos acompanhado aí, e outros amados irmãos aqui de Sobradinho, que não lembro o nome. Se a gente for falar o nome de todos que nos acompanham aqui, a reunião vai ser só para falar o nome do pessoal. Amém? Todos encontraram? Amém. Qual é o tema da mensagem? Não se preocupem em responder, amados. Amém? Amém. Os propósitos de Deus e as duas sementes. Nós vamos aprender a esse respeito. Quem encontrou aí Mateus capítulo 13, versículo 25? Vamos ler para a gente fazer a nossa confissão de fé. São precisamente 10 para as 21. Mas uma noite, enquanto ele dormia, seu inimigo veio e semeou espinhos entre o trigo. Versículo 26. Quando a plantação começou a crescer, os espinhos cresceram também. 27. Os homens do agricultor vieram e lhes contaram: Patrão, o campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheio de espinhos. Vamos agradecer a Deus, orar a Deus, pedir a Ele entendimento sobre a sua palavra. Eterno Deus e maravilhoso Senhor, bendito seja o teu santo nome por toda a eternidade, pois tu és maravilhoso, bendito, perfeito, justo e fiel é o Senhor nas nossas vidas. Esta noite nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor para agradecer, engrandecer e exaltar o nome, pois tu és maravilhoso, tu és bendito, tu és justo e tu és perfeito. E pois sem o Senhor, nada do que está acontecendo aqui hoje seria possível, pois o Senhor nos deu a graça de estarmos reunidos como os filhos do Senhor, para assim engrandecer o teu nome e exaltar ao Senhor. Que neste momento maravilhoso, Senhor, nos encha da tua maravilhosa bondade, do teu amor, do teu infinito Espírito sobre nós. Pois nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, tanto nas nossas vidas, como na vida daqueles também que sofrem, que padecem, que necessitam de uma bênção, pois essa bênção já chegou e temos essa bênção em nossas vidas todos os dias, para que assim possamos engrandecer cada dia mais o teu nome, exaltar ao Senhor, pois sem
o Senhor, nada do que fazemos teria sentido. Nós te agradecemos em Cristo Jesus, pois sabemos que somos boa semente. Por isso exaltamos e engrandecemos o teu nome. Quem crer, diga amém. Glória a Deus. Eu vou ficar desse lado aqui, que parece que o microfone não está querendo me ajudar. Amém? Eu esqueci de comprar bateria para o outro, mas é assim. Amém, amados? Então vamos entender o que acabamos de ler. Mateus capítulo 3, versículo 25. As duas sementes. Então aqui Jesus contando a parábola, né, do joio e do trigo, né? Mas aqui na nova versão original, né, nós temos aqui uma tradução totalmente esclarecida, diferente. Amados, eu vou ler para que a gente possa compreender o porquê dessa mensagem. Muitas vezes já passamos por aqui, mas não temos crédito nem atenção necessária. Mas hoje nós vamos aprendermos juntos. Amém? Então ele começa dizendo assim, ó: mas uma noite, enquanto ele dormia, seu inimigo veio e semeou espinho entre o trigo. Quando a plantação começou a crescer, os espinhos cresceram também. E os homens do agricultor vieram e lhes contaram: patrão, o campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheio de espinhos. Está vendo, amado? Olha só. A mensagem aqui nos leva a um entendimento totalmente diferente do que nós já ouvimos antes, não é verdade? Garanto que muitos de vocês que aqui estão ouviram esta mensagem de uma forma totalmente diferente. Mas hoje você vai aprender o significado dela, o porquê, o que Jesus estava querendo passar àquele povo, o que ele estava querendo ensinar, como hoje serve de ensinamento. Amém? Essa palavra aqui se aplica aos filhos da graça? Sim ou não? Sim. Se aplica, não é verdade? Sabemos, amados, que no mundo a qual nós vivemos, há pessoas boas e há pessoas ruins, não é verdade? E Jesus aqui estava contando essa passagem para aquele povo e os seus discípulos ali com ele, querendo mostrar a eles que ele veio para escolher um povo. E onde ele, porque ele começou com um agricultor, uma pessoa que planta, né, roça, espera muito tempo para colher. Só que Jesus estava falando, amado, simplesmente do povo judeu, hebreus, gentios e todos aqueles que naquela época estavam sobre esta terra antes de nós. E ele sabiamente quis contar àqueles discípulos como seria essas duas sementes, uma semente boa e uma semente ruim. Para melhorar o nosso raciocínio, o nosso entendimento, leia o versículo 28 comigo. Olha só o que diz o 28. Foi o inimigo que fez isso, espalhou ele. Devemos arrancar os espinhos? Perguntaram eles. Olha só, mano. Plantaram ali o trigo, né? A boa semente. Só que logo depois, após ser plantada aquela boa semente, segundo Jesus, apareceu alguém, um inimigo. Por que eu disse a vocês que nós ouvimos essa mensagem
inimigo. Para muitos hoje, né? Muitos pregadores hoje pregam até hoje essa mensagem dizendo que este inimigo, aonde a palavra menciona aqui, é o diabo, é Satanás. Olha só o que ele respondeu. Ele disse: olha, o que é que a gente faz? O negócio aqui está feio. Se a gente for colher o trigo desse jeito aqui, não tem condições. Olha como Jesus fez, totalmente diferente, ensinou, deu um ensinamento a eles como seria feito. Amado, quando uma semente ruim não presta, nós vamos trazer para o ser humano. Nós costumamos mencionar essa palavra sempre. O irmão Heraldinho sempre fala essa palavra. Nós não somos bonzinhos porque queremos. Se você olhar para o homem com os olhos carnais, você não vai encontrar nada de bom. Só tem algo de bom dentro do homem, uma coisa só. Só o Espírito de Deus, que esse é puro, limpo, sem mácula, né? Sem mancha e irrepreensível. Mas a carne do homem, ela é má. O homem irado, ele tem um poder sobrenatural. Que poder sobrenatural não seria esse? O ódio, a raiva, o rancor. Mas Jesus, ensinando aquele povo, olha o que ele respondeu. Ele estava falando ao mesmo tempo dele e dos seus filhos. Essas duas sementes, Jesus estava mencionando dois tipos de pessoas. Ou melhor, dois tipos de povos, né? Um povo bom e um povo ruim. Mas olha o que ele disse. Olha a resposta. 29. Não, respondeu: vocês vão danificar o trigo se fizerem isso. Disse: não é para arrancar, não. Deixa lá. Vai arrancar para quê? Aí ele disse mais no 30: deixe os dois crescerem juntos até a colheita. E então eu mandarei os ceifeiros que separem primeiro os espinhos para queimar e ponham o trigo no depósito. Olha só o ensinamento que Jesus deu a esse povo. Jesus disse àquele povo, em outra tradução, ele fala totalmente diferente dessa. Mas quando algo não presta, amado, só tem uma maneira de destruir: queimando, colocando fogo. Aquele povo antigo, amado, eles eram muito cruéis. Por que aquele povo era cruel? Alguém sabe me responder? Por que é que eles não tinham, muitos deles não tinham bondade? Sabe por quê, amados? Porque Jesus tinha que cumprir a lei que foi dada a eles. E eles eram o quê? Almas viventes, não é verdade? Nós temos um exemplo grande, né? E até hoje as pessoas não conseguem compreender. Olha só, Deus criou o homem, colocou em um jardim lindo, perfeito, belo, e ainda deu direito a ele a escolher entre o bem e o mal. Ele achou que o que ele fez foi pouco. Não, não é bom, né? Que o homem viva só por fazer uma companheira para ele. E fez. E onde recaiu a culpa? Em Eva, não foi assim? Mas quem era a semente ruim no jardim do Éden? Era Eva ou era Adão? Eva era uma semente má? Era um joio no meio do trigo? Não, amado. Sabe por quê? Porque a ordem não foi dada a ela. Para se cumprir, foi dada a quem? Adão. E por que Adão não cumpriu?
porque a curiosidade dele foi maior do que a ordem que ele recebeu. E então, segundo a palavra, ele testava a sua mulher e dizia: come, contigo não vai acontecer nada, mas comigo sim. Está vendo como as coisas? Por que ele foi banido de lá? E por que essa semente cresceu no meio do trigo da semente boa? Porque Jesus, amado, Ele te deu um direito que poucos conseguem enxergar. O direito de você escolher o bem. Ele disse: olha, eu criei o bem e criei o mal. Mas eu digo a vocês que escolha a mim, escolha o bem. Porque senão o que acontece? Você será lançado num fogo queimado junto com os espinhos. Por quê? Porque você é uma semente má, você não presta, você não serve para isso. Está vendo como é as coisas? Duas sementes. Naquela época, Jesus contando essa parábola aqui, aquele pessoal, que acredito que muitos deles estavam achando que realmente Jesus estava falando da semente de trigo. Mas Jesus dizia o quê? A semente era ele. Ele dizia: olha, eu estou aqui, mas ninguém conseguia compreender. Eu estou aqui todo o tempo com vocês. Olha, a boa semente precisa morrer para que ela dê frutos. Mas os discípulos também não compreendiam. Não é verdade? Por que eles não compreendiam, amado? Porque eles não receberam de Deus a revelação como muitos outros receberam. Depois de muito tempo de andando ali com Jesus, foi que eles vieram compreender pouquíssimas coisas. E até então, quando Jesus foi apanhado ali, se entregou, né? Para ser mais claro, muitos deles se dissiparam, fugiram, correram, outro negou, mas a boa semente estava sendo o quê? Morta. Para quê? Estava sendo semeada no meio do joio, no meio da maldade. Povo esse, amado, escolhido. Aí agora eu te faço uma pergunta. Jesus morreu por todos aqueles que naquela época existiam, incluindo nós hoje, sim ou não? Não. Está vendo? Aí se a gente pegar essa palavra, todos, vamos colocar ela assim, todos sim, mas todos aqueles a qual foi dado a graça de Deus. Todos aqueles que naquela época realmente tinham a Jesus como Filho de Deus. Todos aqueles que eram justos, escolhidos por Deus. Foi por isso que Jesus foi àquela cruz do Calvário. Não foi por toda a humanidade. Por que não foi por toda a humanidade? Porque tinha a má semente. Onde hoje muitos amados irmãos pregam que a má semente é Satanás e quem? E é a terça parte dos anjos. Aí me diga, amado, a terra é enorme, né? Verdade? Não conseguimos medir. Aí pegam os abençoados e dizem: mas a terça parte dos anjos está na terra, assolando o povo, fazendo com que roubem, com que matem, se prostituam. Mas a terra já está pequena para tanta gente. Imagine com uma terça parte de anjos. Você sabe o que é uma terça parte de algo? Já imaginou? Já tentou somar uma terça parte? Amados, é simples. A Bíblia não tem como você interpretar. Não é para você pegar e fazer uma interpretação do texto. Você tem que ler, como diz o irmão, entender e compreender e respeitar o tempo, a época e para quem estava sendo direcionado. Mas
fazem aí uma salada mista e jogam nos peitos dos amados irmãos e querem que as pessoas engulem aquilo à força. E não é assim. Amém? Diga, eu sou a boa semente. Eu sou a boa semente. Mas em mim também tem um pouco da má semente, é a carne. Mas hoje, graças a Deus, que nós e todos quantos nascerem daqui para frente não vão ser almas viventes somente, não é verdade? Vão ser o que? Filhos de Deus revestidos de Espírito. Aquele povo naquela época, amado, eles só eram almas viventes. Por quê? Porque nasceram da descendência de Adão. A boa semente não estava na terra. Mas quando a boa semente partiu e voltou e trouxe consigo aos seus filhos o Consolador, então todos aqueles que nasceram logo após a cruz já nasceram com o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. É por isso, amado, que hoje você consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Naquela época, aqueles homens só sabiam o que era maldade, brutalidade. O amor para aquele povo, nem com os irmãos, não existia. Pouquíssimas famílias naquela época, segundo historiadores e alguns trechos que a gente encontra na Bíblia, eram pessoas más. Eles eram tão doentios na maldade que até uma mulher, se ela não desse fruto, ela era repudiada, era lançada fora do arraial daquele povo. Por quê? Ela não servia, ela não tinha serventia alguma, porque era estéril. E quando um homem se casava naquela época com uma mulher que ela não desse filho a eles, o negócio era feio. Imagina aí. Por quê? Porque era uma má semente. E isso continuou por tempos, né? A mulher, trazendo para os dias de hoje, vem ter um direito tem pouco tempo. Porque antes, a mulher era só para fazer os que faziam de casa e acabou. O homem trabalhava, mantinha o sustento da casa. Não era assim? Mas hoje não. Hoje, segundo a lei dos homens, a nossa Constituição, todos têm direitos iguais perante a lei. Não é verdade? O mesmo peso que é para uma para o outro. Mas isso levou um tempo. Romanos capítulo 9, olha só. Romanos capítulo 9. Vamos lá? Quem encontrou, diga amém. Vocês são sabidos, né? 9:20. Nova versão internacional, né? Assim? Romanos 9:20. Fez a pergunta. Aí aqui em Romanos, o apóstolo Paulo falando aquele povo, olha o que ele disse. Continuando aqui a história, né, que Jesus contou para aquele povo, não deixe que cresçam juntos. Não precisa que a gente faça isso, não deixe que cresça. Aí Paulo diz, olha o que Paulo disse aqui, concluindo a história de Jesus. Não, digam isso. Quem são vocês para criticarem a Deus? A coisa feita dirá aquele que a fez, por que é que você me fez deste jeito? Está vendo? Tem pessoas, amadas, dessa forma, questionando a Deus, por que eu sou assim? Por que eu não tenho isso? Por que fulano tem e eu não tenho? Que Deus é esse que só ajuda um e os outros não? Eu vou te responder o seguinte: dinheiro traz felicidade? Não, para mim traz. Traz não é ter. Amados, é uma pergunta até pesada, né? Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Muitas das vezes a gente pensamos assim, que
dinheiro vai nos trazer felicidade, bastante dinheiro. Mas eu te digo uma coisa, que nós estamos felizes no pouco que temos. Por quê? Porque você consegue dormir, você consegue acordar com sua mente tranquila, você não vai se preocupar com o que você tem. Porque quanto mais o homem tem, mais ele quer. É por isso que nós vemos pessoas aí muito bem financeiramente, mas ele não olha para o relógio. Esbanja, festas e mais festas, e o salário do pecado, segundo a palavra, é o quê? Mas o pecado, qual pecado? Justo. Esse não. Hoje, amado, os seus atos é que vai te fazer com que você repercuta o que você está fazendo. Para quê? Para que você não replique a Deus. Por que Deus me fez assim? Por que que eu sou desse jeito? Por que que alguém sabe isso e eu não sei? Porque não foi dado a você ainda. Sabe o que acontece conosco, seres humanos? Que muitas vezes nós não esperamos. Nós queremos e queremos e queremos e não perguntamos a Deus se aquilo é bom ou ruim. Jesus estava querendo dizer isso. Olha só, aqui é o trigo. Semear ele, mas digo a você que vai nascer outra planta aí que não é boa. Será que aquele agricultor semeou junto com o trigo ali uma má semente? De maneira nenhuma, amado. E assim é nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente temos dificuldades e não nos alegramos. Por quê? Porque você está passando um momento difícil. Mas quando aquele momento difícil passar, você se alegra, não é verdade? Mas por quê? Porque quem te comporta é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te dá esta segurança, é Ele que te dá essa força. Entenda uma coisa, amado. Sozinhos nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Pode estar na certeza que nós não podemos fazer nada sozinhos. E vamos sempre precisarmos um dos outros. É por isso que Jesus nos traz sempre a palavra na Bíblia, amor. Ele diz que todos os mandamentos, 613 mandamentos, se resumem no amor. A quem? Ao próximo. Olha só, mas o primeiro mandamento, segundo a palavra, nem amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele diz assim, não, mas ame o seu próximo. É difícil? É, sim. Sabe por quê, amado? Porque o ser humano, ele não quer aproximação do outro. Como eu acabei de falar, quanto ele mais tem, mais ele quer. E quanto mais ele tem, mais ele esquece do próximo. Nós não vamos longe. Os nossos governantes hoje, simplesmente, o menor está aí sofrendo, gemendo, precisando. Muitos aí numa fila de espera para fazer algo. Outros já até partiram porque não aguentaram mais esperar. Mas é por falta de dinheiro? Simplesmente, amado, porque o homem faz vista grossa e diz assim: nós temos que aumentar o preço das coisas, que é para o juro aumentar. Porque o governo, ele vive do juro, amado, não é do que a gente paga por mês, não. Quando entra o dinheiro das contas ali no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, eles vivem do juro deles. Daquele dinheiro ali é o juro. E esse juro que é multiplicado, se fosse aplicado realmente aos menores, na saúde, na educação, não era totalmente diferente? Aí eu volto à palavra. Será que essas pessoas estão crescendo junto com a boa semente? Tá. Mas o destino dela é ser cortada e lançada em um fogo. Está vendo, amado, como as coisas? É por isso que nós não podemos nos precipitar, por isso que nós não podemos estar falando mal um dos outros. Você viu? Está errado.
Se você tiver a oportunidade de corrigir, aquela pessoa conversa. Se você não tiver, fique quieto, não traga, não incite ela a ira. Amém? Continuando aqui, amado, eu digo a vocês que é tão bom a gente falar do amor de Deus para conosco, tão bom a gente estar no meio da boa semente, né? Isso não é maravilhoso, não é gratificante? Então, se nós fazemos o bem, daqui para frente, vamos multiplicar este bem. Amado, fazer o bem não é você comprar algo e doar para alguém ou fazer uma caridade, não. Tem bênção melhor do que você chegar para uma pessoa e dizer: olha, o Deus vivo a qual eu sirvo é o mesmo que você serve. O Deus vivo que me acorda todos os dias pela manhã para vir trabalhar é o mesmo que quer fazer da mesma forma com você. Em vez da gente fazer o mal, né? As pessoas, eu sei que vai ter hora que vamos nos irar, sim, mas não deixe que essa ira chegue ao seu coração a um ponto de você expulsar ela para fora. Tá certo? Vamos continuando aqui a nossa leitura, o versículo 21. Quando o homem faz um vaso de barro, ele não tem o direito de usar o mesmo barro e transformá-lo num vaso bonito, usando para flores e no outro para jogar lixo dentro? Claro, né? O oleiro, pode sim. Aqueles que têm essa arte de fazer o vaso, ele pode fazer o vaso da forma que ele quiser. Bonito, feio, ou um vaso para colocar lixo, outro para colocar flores. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui a esse povo, aos romanos, é que Deus pegou aquela boa semente e disse: pode transformar esta má semente aqui em uma semente boa. Amado, o mal por si ele se destrói. Paulo aqui mostrou àqueles homens que Jesus não é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que pedimos a Ele. E muitas das vezes a gente pedimos ao Senhor e ainda pedimos mal. Eu costumo dizer a vocês, quantas vezes nós já oramos, nós já pedimos, mas eu digo uma coisa, irmão, vou te dizer e você não esqueça disso nunca. Tome cuidado com o que você tem pedido a Deus, que você dá por esquecido, mas Deus ele não esquece do que você falou. Sabe por quê, amado? Porque Ele sonda, Ele sabe de quem tu tem necessidade, Ele sabe da tua precisão, Ele sabe o que você está passando, o que você está sentindo. E muitas das vezes a gente diz: meu Deus, eu só queria que o Senhor me desse saúde, eu só queria que o Senhor me desse sabedoria para mim poder fazer isso, fazer aquilo. Salomão não pediu nada disso ao Senhor, não é verdade? E Deus o deu a sabedoria que homem nenhum nessa terra tem. E sabe o que ele fez com a sabedoria que Deus a deu? Fez muitas coisas boas, não fez? Mas fez mais ruins do que boas. Ele fez, fez igual a Juninho e Maria Helena. Juninho, colega lá é uma pessoa boa. E Juninho disse a pessoa assim, colega lá, só se for para ele, porque para mim ele não é bom não. Está vendo? É dessa forma o ser humano. O abençoado recebeu uma sabedoria divina. E sabe o que ele fez? É bom que eu faça aliança com todos os reinos e me case com cada princesa desses reinos, para que o meu reinado seja um reinado de paz. Foi, amados irmãos? Teve paz? Até o século XX. Mas depois do que aconteceu, só desgraça. O reino foi dividido. Por quê? Porque ele estava no meio de uma semente má, no meio de um povo que Deus não mandou ele ir ou fazer aliança. Ele tomou simplesmente
atitude por si próprio e disse: eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser. E Jesus sempre alertando ele, dizendo: não, eu te coloquei aí, te nomeei como rei do povo, para que você cuide. Mas vai chegar a hora, Salomão, que eu me sentarei no trono do teu pai Davi e mais nunca me levantarei de lá. Não vai existir mais um rei sequer. E daí para frente vocês conhecem a história, que não prestou mais para ninguém. Amém? Versículo 22. É isso? Aí Paulo disse aos judeus assim, aos romanos: Deus não tem perfeitamente o direito de mostrar o seu furor e o seu poder contra aqueles que só servem para a destruição, aqueles com quem ele tem sido paciente todo este tempo. Olha só, amado, questionou a Deus e ele respondeu: será que Deus não pode fazer o que ele quiser? Será que Deus ele pode fazer algo que a gente não goste? Sim ou não? Claro que sim, amado. Sabe por quê? Porque Deus ele não é servido por homens. Deus ele não escuta conselhos de homens. Não. Amém? Deus ele faz o que ele quiser, porque ele quiser, a hora que ele quiser e quando ele quiser. Se ele quiser, ele pode tirar qualquer um de nós aqui nesse momento, sumir, colocar em outro lugar que ninguém mais vai encontrar. Pode ou não pode, amado? Pode, porque ele é Deus, amado. Amém? O versículo 23. E ele também tem o direito de tomar outros, tais como nós mesmos, que fomos feitos para ele para que ele derramasse a sua glória em nós. Está vendo, amado? Nós fomos feitos para a glória de Deus. Todos aqueles que são filhos, a qual Jesus foi à cruz do Calvário para resgatar, né? Todos eles, todos aqueles justos, como falei no começo, Jesus morreu por todos? Não, Jesus morreu por todos aqueles a qual ele escolheu. Aqueles que estavam crescendo junto com o trigo, né? É assim, amado? Foi por isso que Jesus morreu, com aqueles que estavam crescendo com o trigo? Foi com qual? Qual das duas sementes? Jesus morreu por aqueles que foi semeado e a semente mal nasceu ali junto, cresceu junto, mas ele disse: não, esse aqui eu vou separar porque são sementes boas, mas esse aqui vou deixar que seja colhido e separado para que eles sejam lançados no fogo, para que sejam consumidos e mais nunca possa nascer. Está vendo? João capítulo 10. Vamos lá? João capítulo 10. Nova versão internacional. 9:27. Toma uma água aqui. João 10, 26 e 27. Olha só. Jesus contou, né? O exemplo das duas sementes. Aquele povo não compreendeu.
Ainda acharam pouco e foram questionar a ele e perguntar. Olha a resposta que Jesus deu aqui a este povo. Vocês são boa semente, então eu vou responder a vocês. Ele disse: mas vocês não creram em mim, porque não fazem parte do meu rebanho. Quem era que não fazia parte do rebanho de Jesus? A semente má. Por quê? Porque eles não creram lá. E em outra versão vai dizer: se vocês crescem em mim, se vocês tivessem alguma, vamos trazer aqui para minhas palavras, se vocês tivessem alguma afeição por mim, algum carinho por mim, como vocês dizem que são filhos de Abraão, vocês não me conheceriam, saberiam quem sou eu. Não é verdade? Por que eles saberiam? Porque todo o tempo a Bíblia falava de quem? De um Messias, de um enviado de Deus. Para quê? Para resgatar aquele povo. Mas eles creram? Acreditaram? Por que eles não acreditaram? Porque não eram boa semente. Eles eram o joio no meio do trigo. Aí ele diz no 27: mas minhas ovelhas reconhecem a minha voz, e eu os conheço, e elas me seguem. Está vendo? Só que hoje, amado, nós não somos tidos mais como ovelhas de Cristo. Amém? Hoje nós somos filhos e nós somos herdeiros de Deus. Rapaz, não é possível. Nós somos o que de Deus, amado? Filhos. E o que mais, além de filhos? Proprietário, amado, das bênçãos. Ele nos deu todas as bênçãos, nos abençoou com todas as sortes de bênção. Antes, Antes, sim, realmente, éramos herdeiros. Éramos não, porque nós não estávamos lá, para herdar. Nós já nascemos depois, não é verdade? Eles, aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, eram herdeiros. De quem? Das promessas, Esperavam ali acontecer para que eles herdassem. Mas, verdade, e o testador vivo, ninguém tem direito a nada, não é verdade? Então, amado, esse povo não eram boas sementes. Por quê? Porque se eles conhecessem realmente a Jesus e dessem crédito o que Jesus de Nazaré conversava com eles, eles não tinham deixado que Jesus fosse crucificado. E muitos ainda dizem: mas era necessário que o Senhor morresse. Mas daquela forma, amado, traído. Um exemplo de uma semente má: Judas. Judas foi um dos escolhidos de Jesus, sim ou não? Não foi Judas? Não era um dos 12? Mas olha só, como Jesus disse para eles assim: olha, escolhi 12, mas aqui no meio de nós tem o quê? Tem um filho da perdição, tem um traidor, em outras traduções. E realmente, por quê? Porque cresceu no meio da boa semente. E estava lá. E na oportunidade que ele teve, ele fez o quê? A má semente, colheu o trigo. Só que ele não sabia que o trigo a qual ele estava ali colhendo iria dar bons frutos. E o joio que era ele ia se perder. Aí muitos dizem assim: mas Pedro também traiu Jesus. Mas teve uma diferença entre Pedro e Judas ou não teve?
Ele sabe por quê, mano? Pedro não era uma semente má. Pedro foi por medo. De quê? De morrer. Mas ele se arrependeu, sim ou não? E Judas se arrependeu? Ele ficou tão atormentado pelo que fez, segundo algumas traduções, diz que ele mesmo tirou a própria vida. Que a gente só pode confirmar, amado, o que a gente vê. Não é verdade? É por isso que eu digo a vocês que quando vocês estiverem lendo a Bíblia, questione-se a si mesmo, procure. Aqui, meu irmão descobriu um dia desse umas coisas interessantes. Estava me contando e realmente eu fui observar, encontrei lá a passagem, encontrei lá as chavinhas, os parentes, e realmente, só que isso não veio um caso aqui na pregação, amém? A gente falar sobre isso que é um questionamento, amém? Vamos nos atentar primeiro aqui à boa semente, a palavra, né, da vida. 2 Tessalonicenses, por favor. Olha só. Capítulo 3, versículo 2. Olha só. Olha o que Paulo disse a esses homens. Será que Paulo estava com medo do que poderia lhe acontecer? Ou ele já sabia o que lhe esperava? Mas ele pediu isso sabendo que no meio que ele estava tinha boas sementes e tinha más sementes. Então ele disse, olha só, que interessante. Orem também para que nos salvamos das garras dos homens malignos, pois nem todos amam ao Senhor. Está vendo? E muitos daqueles que andaram com Jesus, onde Jesus passava, né, a multidão o seguia, mas será que muitos daqueles estavam lá para realmente ouvir os ensinamentos que ele estava dando, ou para espreitar a liberdade que ele tinha e o que ele falava para contar para os outros? Na maioria das vezes, muitos sim davam crédito ao que Jesus estava ali ensinando, e outros não. Outros queriam o quê? Chegava lá e disse, olha, sabe aquele Jesus de Nazaré? Sabe o que ele disse? Que ia se sentar no trono de Herodes, o grande Herodes. Quem era Herodes perto de Deus? Mas o povo tinha, amado, mais amor e temor às leis que eram impostas a eles do que os ensinamentos que Jesus dava. Eles não compreenderam quando Jesus disse, olha, quando eu me sentar no trono de Herodes, o negócio vai ser diferente. E muitos entenderam o quê? Que Jesus ia tomar o reinado dele à força. Ia formar um exército grande, né? E guerrear contra os romanos e outros ali daquela época para tomar o trono de Herodes. Era assim que Jesus queria? De jeito nenhum, né? Foi tanto que quando Jesus chegou o tempo de ser crucificado, ele foi ter com quem? Com aquele que era rei na época, né? E quem era? Herodes. E olha só o que era a conversa. Você está vendo o que é uma má conversa? Você está vendo o que é um entendimento ruim? Você conta uma coisa aqui, amanhã é outra, e daqui a pouco rendeu e ninguém sabe mais qual é a verdade. E Herodes escutou dessa forma que eu estou lhe dizendo. Um chegava, olha, foi assim que ele falou. Foi assim que ele falou. E sabe qual foi a resposta de Herodes? Está aqui, ó. O rei dos judeus. Mas homem, eu não vejo nada.
nas tuas mãos que eu possa te condenar. Eu olho para você e não vejo. O que é que este povo quer te condenar, te crucificar? Olha só, amado. Passou o tempo todo procurando a Jesus de Nazaré. E o dia que ele encontrou, a resposta dele foi o quê? Eu não vejo o porquê condenar este homem à morte. Mas ele escutou todos aqueles que passavam e traziam notícia de Jesus de Nazaré a ele, não é verdade? Sabe o que ele fez, amado? Deixou que a culpa recaísse sobre os outros e disse: eu lavo as minhas mãos, estou limpo do sangue deste homem, não tenho nada a ver com o que vai acontecer com ele daqui para frente. E bem assim tem pessoas, amado, que procura fazer o mal aos outros e vai fazendo, quando a conta chega até ele, ele diz o quê? Meu Deus, me perdoe pelo que eu fiz. Mas dá tempo? Meu Deus, me sare disso, me sare daquilo. Mas ele não olha para o mal que já cometeu, não olha para os feitos que já fez, mas ele quer continuar vivendo. E sabemos que Deus, ele não mede esforços, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer, com quem ele quer, a hora que ele quiser. Então não questione a Deus. Amém? Vamos lá? Para a gente encerrar. Vocês estão gostando, né? É bom, né? Ouvir a palavra de Deus. Se dependesse de mim e do irmão Deraldino, nós ia passar a noite toda com vocês aqui. Amém ou não amém? Amém. Pronto. 1 Coríntios, capítulo 15, para a gente encerrar. 1 aos Coríntios 15. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, vai ouvir do mesmo jeito. Versículo 47 a 49. Amém? Pronto. Encontrei aqui. Olha só a conclusão das sementes. Agora sim, chegou a hora da verdade das verdades. Não é verdade? Olha que palavra maravilhosa aqui. O apóstolo Paulo contando aqui aos Coríntios, ele diz: Adão foi feito do pó da terra, mas Cristo veio de lá. De onde? Do céu. Tem uma diferença aí ou não tem, amados irmãos? Uma diferença grande, né? Por quê? Justo. Porque um era da terra e o outro era de onde? Dos céus. Então não tem condições do que era da terra fazer algo que pudesse transformar ou fazer uma boa colheita. Sim ou não, amado? Mas ele teve o direito, amado. É por isso que muitos dizem assim: mas Deus nos deu o livre-arbítrio. E as pessoas fazem o que com esse livre-arbítrio? Volta ele para Deus? Não, amado. Um dia nós já fomos assim. Já bebemos, já dançamos, já praticamos um monte de coisas boas e um monte de coisas ruins que não agradavam a Deus. Não é verdade? Mas se arrependemos, sim ou não? Se arrependemos. Só não se arrepende aquele que quer continuar no erro. Não é verdade? Aí ele diz, no 48, todo ser humano tem um corpo exatamente como o de Adão, feito do pó, mas todos quantos passam a pertencer a Cristo terão o mesmo tipo de corpo que ele, o corpo celestial. Olha só, ele diz que todo aquele que estiver em Cristo, ele
têm o mesmo corpo que Cristo. Corpo esse qual? Celeste. Amado, nós pertencemos a quem? A terra ou ao céu? Pertencemos ao céu. Boa resposta, verdade. Por quê? Porque vamos ter um corpo glorificado, um corpo como o de Cristo. Mas quem vai ter esse corpo? É todos? É toda a humanidade, amado? Não são todos, amado. Por que não são todos? Porque há duas sementes. Nós não estamos falando de sementes. Há uma semente boa e uma semente má. É por isso que muitos, religiosos dizem assim: muitos vão arder no fogo do inferno. Mas Deus não fez o inferno para quem? Para o homem, para o ser humano. Deus fez o inferno para quem, amado? Foi para Satanás e seus demônios. Não é assim que ele tem uma tradução? É não. Sabe para quem é o inferno, amado? Vocês querem saber para quem é o inferno? Para a carne. Então é para lá que ela vai? A sepultura. Por quê? Porque a sua alma e o seu espírito pertencem a quem? A Deus. E todos aqueles que são de Cristo, eles receberão o corpo como? De Cristo. Diga graças a Deus. Continuando o nosso raciocínio, versículo 49, para encerrar. Tal como cada um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão, assim também algum dia teremos um corpo igual ao de Cristo. Por que ele diz que todos nós temos um corpo como o de Adão? Você está compreendendo? Ficou claro até aqui? Por quê? Porque ele não está falando das duas sementes. Então a semente boa é Jesus. E a semente má quem era? Era Eva? Não. A semente má era Adão, não era duas sementes? Eva já é uma terceira. Então Eva não tem nada a ver. Ela já pertencia à boa semente. Por quê? Porque ela já foi criada depois. A ordem foi dada a quem? A Adão. É por isso que nós morremos. Não o espírito, nem a alma, mas o corpo. Por quê? Porque pertencemos à terra. Somos pó. É para lá que a carne vai. E o espírito, ele vai para onde? Ele vai? Será que vocês não escutaram o irmão Geraldinho pregando aqui? Para onde é que vai o espírito? Para onde é que vai o espírito? Ah, tá vendo aí? Ele volta, não vai, não é verdade? Por quê? Porque já pertencia a Deus. Para ser mais claro, já pertencia, fica uma palavra muito distante, né? Pertencemos a Deus. Temos que botar no presente. Não é verdade? Vocês estão felizes de ter ouvido isso? Vocês pertencem à boa semente? Que o Deus que nos criou, que nos fez excelentes. Nos deu o direito de sermos chamados de filhos. Nos deu o direito de ser co-participante de todas as bênçãos que só tinha aquele povo. E ele disse o quê? Não vai mais haver essa disserção. Agora, em vez de dois, será um só. Não vai haver mais isso. Não vai haver mais essa separação. Ele disse: não tem grego, não tem judeu, não tem branco, não tem negro, não tem gentil. E acabou-se com um. De dois eles fez um. Então, amados irmãos, povo abençoado de Deus, está aí a mensagem. Vocês são boas sementes de Deus. Então, regue, cresça e dê bons frutos. Como é que damos bom fruto? É sair para evangelizar no sol quente. É chamar um monte de irmãos, como estão vocês aqui, e dizer: nós vamos lá na barragem, aonde tiver interior aí de Sobradinho, nós vamos evangelizar. É assim?
pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Será que ninguém conhece o Evangelho de Cristo? Sim, conhece. Para encerrar, amados, não tem precisão disso. Amém? Você, eu e qualquer um que seja ousado e guiado por Deus, você pode pregar onde você quiser, mas que você pregue a verdade aos irmãos, sem ser pesado a eles, sem que você precise de custo, não é verdade? Eu preciso, amado, de alguma contribuição para sair daqui da minha cidade e em outra cidade pregar o Evangelho, sem que Deus me mandou ir até lá. Eu vou ser duro, mas a verdade tem que ser dita. Muitos, amados, fazem isso para viver desse lucro, porque eu digo a você que para pregar o Evangelho de Deus não necessita de nada disso, e nem nunca precisou. Jesus, quando pedia aos discípulos para fazer algo, ele dizia: era para quê? Olha, vedes, andam conosco aí uma grande multidão. E eu dizia assim: mas Senhor, nós não temos como alimentar esse povo todo. E Jesus dizia: tem, não se preocupe, que todo mundo vai sair daqui abastecido. Será que eles encheram a barriga deles com comida somente? Todos aqueles que o seguiam a Jesus, eles não ficavam sem alimento. O alimento de onde? Dos céus. Depois sim que acontecia os milagres, a multiplicação. Mas digo a vocês, não tem alimento melhor. Necessitamos sim de nos alimentar com algo sólido, porque somos carne. Mas eu digo a você que o alimento da palavra vai te saciar muito melhor do que qualquer outro tipo de alimento. Amém? Então, não sejam pesados, irmãos, de vocês. Se vocês sentirem no coração de evangelizar alguém, fale do amor de Deus para eles. Não precisa de dinheiro, não precisa de 10%, nem de 20%, nem de nada, de porcentagem nenhuma. Se quer ajudar, ajude uma família carente, que tem muitos por aí necessitados. Amém? Então, todos de pé, vamos agradecer a Deus, pois Ele é maravilhoso. Agora eu vou usar aqui o argumento do sistema religioso. Vou convidar os amados irmãos aí do louvor para fazer um louvor aqui para nós. Amém, irmão? Cadê os irmãos do louvor? Aleluia. O negócio aí. A senhora veio do mundo desse jeito, mostrando tudo. Louvado seja o nome do Senhor.